Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, cada pessoa, Senhor, que está participando dessa aula. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja conosco, nos conduzindo, meu Pai. Que não seja eu, Deus, mas o Teu Espírito Santo falando ao coração de cada um. Que o Senhor nos dê sabedoria da Tua palavra, que o Senhor aumente a nossa fé, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos mantenha em pé, Deus, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, porque o Senhor é o nosso socorro, é o nosso auxílio, é a nossa segurança, Deus. E nós te glorificamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é Livramento e Ação de Graças. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 116, que diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu posso fazê-lo, na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Então a gente vê aqui o salmista, ele está agradecendo a Deus, ele está louvando ao Senhor, ele está reconhecendo a grandeza de Deus e que ele estava passando por um momento de aflição, de angústia, eu creio até que com risco de morte, mas o Senhor livrou a vida dele, o Senhor livrou a alma dele e ele é grato a Deus por isso. É por isso que a lição de hoje fala sobre livramento e ações de graças. E nessa lição especificamente nós vamos estudar a respeito da gratidão, porque o Salmo 116 ele faz uma reflexão sobre isso, né? Sobre a gratidão. E a gratidão a Deus é uma atitude de humildade, porque a gente reconhece que aquilo que nós temos recebido vem do Senhor. E nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, né? A diminuir as murmurações, as críticas, as reclamações e aumentar a gratidão. A gente reconhecer que tudo aquilo que nós temos é uma bênção e vem de Deus. Nesse momento agora, que eu tô gravando essa aula, que você está assistindo aí no conforto da sua casa, com o seu celular, com a internet, ou no seu trabalho, ou no seu carro, onde quer que você esteja, enquanto nós estamos assistindo essa aula, se a gente pensar que tem pessoas que estão lutando para sobreviver, tem gente que nesse exato momento está dentro de um barquinho, arriscando a sua vida em alto mar, para escapar do seu país, para tentar viver, né, escapando de guerra, de fome, né, de todo tipo de perseguição e sofrimento para ir para outro país para tentar sobreviver, né? E a gente vê isso todos os dias na televisão, na internet, né, vídeos
de imigrantes entrando em outros países, e eles vieram das maneiras mais difíceis, mais perigosas, e quando chega no outro país ainda tem tantos desafios, né? Porque muitas vezes o país não tem condição de receber tanta gente, né? Eles não têm uma condição tão boa, então eles chegam em outro país e ainda continuam passando dificuldade. Então nós estamos numa situação privilegiada, né? E nós temos que agradecer a Deus por isso, né? Por tudo que nós temos. Às vezes não é tudo aquilo que nós queríamos, mas é uma bênção, né? Só a vida que nós temos com saúde, com tranquilidade, tudo isso já é motivo para nós sermos gratos ao Senhor. Então a gente tem que olhar para as situações, para as circunstâncias, sempre com o olhar de gratidão. Amém? E aí o primeiro tópico da lição diz assim: a súplica da alma diante de um perigo iminente. O que é o Salmo 116? Então o Salmo 116, ele é um salmo de Davi, e ele está na categoria dos salmos de louvor ou salmos de ação de graça. Esse salmo, ele faz parte do 5º livro de Salmos. E no contexto mais específico, né, dos judeus, ele é um dos salmos que eles chamam de Halel, ou seja, salmos de louvor. Nós vimos lá no início, né, nas primeiras lições, que os salmos, eles são poesias, eles são cantados e são orações, né? Nós podemos orar os salmos. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, de tribulação, ore o Salmo 116, porque na verdade é uma oração também. Mas para os judeus ele era um louvor. E esse salmo especificamente ele era cantado no encerramento da ceia pascal dos judeus. Então na ceia de Páscoa dos judeus, geralmente eles cantavam esse salmo. E no Novo Testamento, os evangelistas Mateus e Marcos, eles escrevem, né, nas suas cartas, nos seus evangelhos, que por ocasião da última ceia, eles cantaram um hino. Então, teoricamente, acredita-se que o hino que eles cantaram foi o Salmo 116. Então, é um hino em que o salmista agradece a Deus pelo livramento de uma morte iminente, né? De um perigo muito grande que ele enfrentou de morte. E a gente sabe que Davi várias vezes passou por situações de perigo, de morte, de perseguição. Foi perseguido por Saul, depois pelo seu próprio filho. Então, assim, Davi, ele enfrentou muita perseguição e muitas vezes ele correu o risco, né, de morte durante a sua vida. E esse Salmo 116 é justamente isso, um hino, um louvor de gratidão a Deus, de agradecimento por aquilo que ele recebeu do Senhor. E aí o próximo subitem diz assim: cordéis de morte, angústias do inferno. Então, os versículos 1 e 2 revelam 4 expressões tocantes. Amo ao Senhor, Ele ouviu, inclinou e invocá-lo-eu. Então, essas palavras, elas revelam o amor do salmista pelo Senhor e como ele reconhece, né, que Deus o livrou, que Deus ouviu a sua oração, que Deus salvou a sua vida, que nesse momento de experiência de sofrimento que ele enfrentou, o Senhor inclinou, ouviu a sua oração e atendeu a sua oração nessa experiência de quase morte. E nós sabemos que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Davi servia. É um Deus vivo, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente. Então, ele continua operando da mesma maneira. E quando nós estivermos em situação de perigo, de angústia, é a esse Deus que nós temos que clamar, porque ele ouve as nossas orações.
Mesmo quando todas as possibilidades humanas se esgotarem, nós precisamos continuar confiando e acreditando nesse Deus tão poderoso. O próximo tópico fala assim, invocação ao Senhor. Então ele fala, então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. E a gente precisa aprender com o salmista a invocar o Senhor, porque essa palavra invocar, ela tem um peso muito forte, né, nas escrituras. Quando uma pessoa invoca, ela se coloca diante de Deus, né, para buscar Ele em oração. E a oração suplicante ao Senhor, ela concede geralmente para nós um grande livramento, que pode ser de morte, né, pode ser do que quer que seja. E nesse caso aqui especificamente, essa oração suplicante do salmista concedeu a ele um grande livramento de morte. E muitas vezes nós passamos por momentos de situações em que cordéis de morte e angústias do inferno nos cercarão. Pode ser circunstâncias físicas que nós estamos passando, mas pode ser coisas também emocionais, espirituais, e a gente precisa aprender com o salmista a reagir da mesma maneira, a invocar o Senhor. Não importa a situação, a circunstância, acredite, Deus, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a oração quando a gente clama com fé, né? Quando a gente está angustiado, quando a gente está com problema. Eu acredito que os irmãos devem ter visto, né, que esses dias até passou bastante assim nas redes sociais, um vídeo de uma criança de 4 anos de idade que afogou na piscina de casa. E esse menino, ele ficou 11 minutos afogado. Quando o pai dele viu, né, que veio para socorrer e a família toda veio socorrer, e aí ele já estava bem fraquinho, e eu vi a família contando, né, como é que foi. E aí teve um irmão, o irmão dele mais velho, quando viu aquela cena, ele disse que ele deu 2 passos para trás e o corpo dele foi jogado para o chão e ele caiu de joelhos. E ele ficou ali com as mãos estendidas, orando. Ele disse que o pai dele já nem acreditava mais que o irmãozinho dele estava vivo, ele já estava dizendo que ele estava morto. Mas ele diz que ele continuou ali orando, continuou intercedendo, e ele fala que ele nem escutava mais o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam falando. E aí veio o socorro, entubou o menino, levou ele para o hospital de helicóptero, porque a situação dele era muito grave. Quando chegou no hospital, fizeram uma tomografia do cérebro da criança e disse que ele teve um comprometimento grave, que se ele não reagisse em 72 horas, se não evoluísse, se não melhorasse o quadro dele, eles iam decretar morte cerebral. E o menino ficou ali, e com 6 dias, ele começou a melhorar, né? Depois de 48 horas, foi melhorando. Com 6 dias, ele estava entubado, ele acordou como se nada tivesse acontecido. E diz que eles tiveram que desentubar ele rapidamente, porque ele já acordou consciente, falando, diz que queria ir no banheiro, que ele ia andando, e tem um vídeo, ele foi andando ao banheiro, e eles fizeram o novo tomografia e não tem nenhuma sequela no cérebro dessa criança. E assim, humanamente falando, era impossível ele sobreviver sem nenhuma sequela, porque a primeira tomografia revela que ele tinha já sequelas graves e ele não ficou com nada. Ele saiu, ele acordou já falando, andando, se movimentando normal. Mas o que a gente vê nessa situação? A intercessão. O irmão dele ali caiu de joelhos no chão, orando, clamando a Deus a oportunidade de poder dizer para o irmão dele que ele amava ele. E Deus ouviu essa oração, porque assim os médicos também não entendem o que aconteceu, porque não tem explicação, foi um milagre. Então a gente vê nos nossos dias atuais, né, o Senhor livrando da morte
por causa de uma súplica, por causa de uma oração. Então a gente não pode desistir não, a gente tem que orar a Deus, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, a gente tem que invocar o Senhor, não importa o que a gente esteja passando, nós temos que invocar o Senhor, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas, amém? E o próximo tópico diz assim: poderoso livramento do Senhor, piedoso, justo e misericordioso. Então, os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus. As palavras que ele usa são piedade, justiça e misericórdia. Então, ele está falando desse Deus, né? Piedoso, justo, misericordioso. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele apresenta um Deus riquíssimo em misericórdia, que nos amou com um grande amor, mesmo nós sendo ainda pecadores. Porque quando Jesus morreu por nós ainda éramos pecadores, né? A gente só muda a nossa condição quando nós aceitamos a Cristo, né? Quando nós aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. E aí nós nos tornamos pecadores arrependidos, pessoas que se esforçam para não pecar, né? Que a gente peca eventualmente porque faz parte da nossa natureza, mas a gente não vive em pecado. A gente vive muito pelo contrário, para agradar ao Senhor, né? Procurando fazer a vontade de Deus, mas eventualmente nós pecamos sim, mas a gente se arrepende e a gente muda e a gente cresce, e a gente amadurece, tudo isso por causa da bondade de Deus, por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor. Então o Senhor, Ele cuida dos simples e dos humildes. É por isso que o salmista diz à sua alma, lá no versículo 7, volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então ele fala, olha, você pode descansar, né? Pode ficar em paz, porque o Senhor te fez bem, né? O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor te livrou, o Senhor te salvou, amém? E é o mesmo Deus que nós servimos, esse Deus que faz bem. Então, ore a Deus, coloque tudo diante do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Amém? E o próximo subitem diz assim, a vida pertence a Deus. Nos versículos 8 a 11, o salmista afirma que o Senhor livrou ele da morte. Então, veja o jogo de palavras que tem, eu acho bem interessante. Livrou os olhos das lágrimas, os pés da queda. Então, o cantor agora, né, o salmista, ele está convicto, ele sabe que não será tirado da terra dos viventes, não agora, não por essa perseguição, não por esse problema, né? E ele pode caminhar de acordo com a vontade de Deus. E o versículo 9 está em plena harmonia com o versículo 15. Eu vou ler novamente o versículo 9 e o versículo 15. O 9 diz assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E o 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém? Então, quando ele diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, a ideia aqui não é que a morte do justo seja vista com a alegria do Senhor ou que ele desejasse a morte dos justos. Muito pelo contrário, o Salmo trata da gratidão do salmista pelo livramento dado por Deus, pois para Deus nossas vidas são preciosas, elas têm um valor incomensurável e mesmo a nossa partida, ela está dentro dos cuidados de Deus, amém? O Senhor, Ele quer que a gente tenha uma vida plena e uma vida abundante, foi isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E fala inclusive que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas nós sabemos que quando chegar a nossa hora de partir, a nossa hora de morrer, nós vamos para a glória, nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar com Cristo. Amém? Então, ainda não era a hora do salmista partir,
então o Senhor o livrou. E a gente aprende aqui que nós não somos deixados por Deus ao acaso, né? Mesmo em ocasiões delicadas de perigo, né? O Senhor, ele nos guarda, né? O Senhor, ele está no controle de tudo, ele está cuidando de tudo. A gente já até falou isso em outras lições, né? Como Deus não perdeu o controle de nada, né? Tudo nesse mundo está ordenado pelo Senhor, né? Amém? E de modo geral, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele nos acompanha até mesmo na hora da nossa morte. O Senhor não nos deixa sozinho em nenhum momento. A vida, ela é um dom divino e nenhum dos seus filhos perecem neste mundo fora da vontade de Deus. Amém? Então Deus, ele é cuidadoso com a nossa vida, mas ele também é cuidadoso na hora da nossa morte. E o próximo subitem diz assim: experimentando o favor de Deus. E aí eu vou convidar os irmãos a fazerem um exercício agora de se lembrarem, de recordarem de um grande livramento de perigo que você experimentou. Então, esse momento de perigo, essa experiência que você teve, com certeza foi um instrumento para edificar a sua própria vida e também para edificar a vida de outras pessoas. Então, esse exercício, ele é importante para deixar bem claro que a nossa vida com Deus, né, nós temos experiências verdadeiras e que esses momentos de dificuldade, de tribulação, né, de angústia, eles fazem parte das nossas experiências com o Senhor também. Então a gente tem que ter a convicção de que a nossa vida, ela é moldada, traçada e estabelecida por Deus e que o Espírito Santo, ele dirige tudo conforme a sua vontade. Amém? Então a caminhada com Deus é uma caminhada com profundas experiências com Ele. Amém? Então esse momento, se você está passando agora, né, por angústia, por sofrimento, por tribulação, saiba que o Senhor está contigo, né, que você não está sozinho, né, que Deus não te abandonou e que essa situação vai servir para você contar de testemunho e falar como Deus te ajudou, a falar do favor de Deus, do cuidado de Deus, do livramento que Deus fez na sua vida. Amém? E o próximo tópico diz assim: ação de graças como expressão no culto público. A virtude da gratidão. Então, diante do livramento que o salmista recebeu de Deus, surge a pergunta: o que darei eu ao Senhor? Né? O que a gente pode dar a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Por tudo que Ele fez por nós? Porque os benefícios são imensos, né? Os favores de Deus são muitos, né? Os livramentos, o cuidado, o amor. Então, o próprio salmista responde: tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos, oferecerei sacrifícios de louvores e invocarei o nome do Senhor. Todas essas atitudes, elas têm a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel no templo. Amém? Então, em que o salmista erguerá o cálice da salvação, que é um costume judaico de acordo com a lei, né? Algo que eles faziam, mas trazendo para os nossos dias de hoje também. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente também bebe ali o cálice da salvação, né? O sangue de Cristo que foi derramado por nós para nos salvar. Amém? E ao cultivar a virtude da gratidão e também ativar na memória as lembranças, as recordações das bênçãos de Deus, porque nós jamais podemos nos esquecer que Ele fez. E à medida que nós somos gratos, né, que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós somos gratos a Deus, mas a gente acaba sendo grato também ao próximo, porque nós sabemos que muitas vezes o Senhor vai usar a vida de outras pessoas para nos abençoar, para nos dar livramento, para cuidar de nós. Então, esse exercício da gratidão, ele vai nos aproximar de Deus,
mas também vai nos aproximar do próximo. Amém? E o próximo subitem diz assim: culto público, um ambiente de gratidão. Então, o culto, né, aquele culto que a gente participa na nossa igreja, né, ali presencialmente, é um ato de encontro entre Deus e o seu povo. E quando a gente presta um culto a Deus, nós fazemos de maneira que o Senhor ele venha receber aquilo que nós estamos entregando a Ele, né? Que é o quê? A nossa própria vida, né? Nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Então, nesse contexto, o culto público, ele é um espaço para a gente oferecer para Deus a nossa ação de graça, o nosso louvor, a nossa adoração, né? A nossa gratidão, que a gente tem de melhor, a gente entregar para o Senhor. E quando a gente também oferece um culto de ação de graças por uma bênção recebida, também é um exercício, né, muito importante, tanto para quem faz, quanto para quem participa. Porque quando a gente faz um culto, né, para agradecer a Deus por uma bênção, um livramento, algo que nós recebemos do Senhor, né, nós estamos ali demonstrando, né, realmente o nosso amor, a nossa gratidão a Deus, e a gente está mostrando para outras pessoas o agir de Deus, né, as coisas que Deus faz, como são grandiosas, como são maravilhosas, né, e é a oportunidade que Deus dá ao seu povo de praticar a virtude da gratidão. Então nós temos que celebrar a Deus, nós temos que contar os nossos testemunhos, né, na nossa igreja local. Nós temos que falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E isso também é demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Então Deus, ele se alegra com as nossas vitórias. E a nossa vitória, ela pode ser um estímulo, né, pode ser um encorajamento para outras pessoas que estão passando muitas vezes por situações parecidas, situações semelhantes, e quando elas ouvem o nosso testemunho, quando elas ouvem a gente dizer aquilo que Deus fez nas nossas vidas, elas se sentem fortalecidas e encorajadas, porque elas sabem, né, que Deus age, que Deus faz, que da mesma maneira que Deus fez nas nossas vidas, Ele pode fazer na vida delas também. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: você tem tido uma atitude de gratidão a Deus? Quais pessoas foram instrumentos de bênçãos para a sua vida? É preciso trocar as murmurações, as críticas e a irritabilidade com as coisas que não temos domínio pela perspectiva da gratidão. Creia nisso. A vida fica muito mais leve. Não por acaso o apóstolo Paulo declarou: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E isso só é possível por meio de um estilo de vida que cultive a virtude da gratidão. Amém? E o apóstolo Paulo, ele fala algo aqui que é muito importante e que às vezes a gente não repara. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E a gente precisa aprender a olhar mais para aquilo que nós temos e sermos gratos por aquilo que nós temos. Agradecer, louvar o Senhor, reconhecer as coisas boas que estão acontecendo nas nossas vidas, porque muitas vezes nós tiramos o nosso foco daquilo que nós temos e colocamos o nosso foco naquilo que nós não temos, naquilo que nós queremos. E aí a nossa tendência quando a gente faz isso é de reclamar, de murmurar, de achar que nós não estamos sendo abençoados porque a gente ainda não tem aquilo que a gente quer. Mas quando a gente olha para todas as coisas que nós temos, para todas as bênçãos que nós temos, a gente vai ver o quanto nós somos abençoados, o quanto o Senhor cuida de nós, né? O quanto o Senhor cuida das nossas vidas. Então comece a praticar a virtude, o exercício da gratidão, né? Comece a agradecer a Deus pelos mínimos detalhes, por tudo que você tem, né, na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Comece a reconhecer, né, todas as coisas. Você tem saúde, né? Você tem uma família, você tem onde morar, você tem uma condição que muitas pessoas desejariam ter.
Então nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos e esse salmo nos ensina isso, amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.